Gênesis capítulo 4. Nós estamos ministrando a igreja uma série. Ela foi originalmente pregada pelo pastor Colin Smith nos anos 2006, talvez 2007. Um tesouro que se encontra disponível. Posso dar referência se você quer ouvi-la no original. Essa série se chama Como Evitar um Mergulho Desastroso. É um estudo sobre 8 personagens da Palavra de Deus, cujas vidas estavam aparentemente indo muito bem, mas havia alguma coisa escondida abaixo da superfície que os levou a afundarem desastrosamente. Nós aprendemos com eles como evitar o mesmo, para que o mesmo não aconteça nas nossas vidas. A Palavra de Deus nos traz exemplos ótimos, positivos, exemplos que nós devemos imitar. E ela também nos ensina a respeito de coisas que nós devemos evitar. E esta série, ela estuda a vida de 8 pessoas nessa segunda condição. O Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte, um trecho muito conhecido, muito repetido na nossa igreja, que na sua vinda, algumas pessoas vão se expressar para com Ele como se tudo estivesse bem no seu relacionamento com Deus. Mas Ele dirá que jamais as conheceu. E é nossa responsabilidade individual, minha, sua, evitarmos ser ou nos tornarmos uma dessas pessoas. E esta é a razão porque eu queria orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos desse a sabedoria, a unção, a graça de fazer bom uso da sua palavra. Pai amado, aqui estamos, Senhor Deus, humildemente pedimos que o Teu Espírito Santo faça esta obra maravilhosa de nos impressionar a respeito daquilo que pode não estar indo bem nas nossas vidas. Mas, querido, que a Tua palavra deixe bem claro qual é o Teu caminho de acerto, talvez de todas as partes a mais importante, para que de fato estejamos procedendo da forma que dá honra ao Senhor e da forma que resulte na herança da salvação eterna que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre esse tema, sobre cultivar o autocontrole. E a figura principal que nós estudamos era a figura desse homem muito conhecido desde os tempos pequeninos da escola dominical, Sansão, esse herói da fé. Nosso tema hoje é sobre o controle da ira. Nós vamos nos basear na história de Caim, que era um homem que foi adorar a Deus. Sua história se encontra em Gênesis capítulo 4, que eu quero ler para os irmãos. Antes que eu leia, nós vemos que o desfecho dessa história, ou o mal causado pela ira de Caim, foi o primeiro assassinato da história. E eu queria dizer que nós sabemos que as consequências da ira, elas marcam a vida de uma pessoa de uma forma muito mais variada do que a possibilidade da pessoa cometer um assassinato. Na verdade, pessoas iradas, elas podem ter um comportamento muito autodestrutivo, elas podem ser pessoas destruidoras nos seus relacionamentos com outros, mesmo que sejam com pessoas amadas. De forma que eu teria esta prudência ao ouvir esta palavra, de não olhar a coisa do tipo assim, eu jamais vou matar alguém. Então essa mensagem não é para mim, porque as consequências do mal, elas são muito mais amplas do que o assassinato. Sem dúvida, a pior de todas elas. Muito bom. Vocês têm a Bíblia aberta em Gênesis 4? Sim. Obrigado. Eu vou ler para vocês na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional, que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Eu gostaria de dividir essa história pequena, desse texto relativamente pequeno, em 4 partes. A primeira parte é a maternidade. Vejam só, Caim foi o primeiro bebê a nascer no mundo. Você já tinha pensado nisso? Nunca tinha havido antes uma mulher dando à luz a uma criança. Caim foi o primeiro. Adão e Eva tinham sido expulsos do paraíso por pecarem contra o Senhor, a história é conhecida, mas Deus, ele havia dado ao seu servo, Adão, a serva Eva, uma esperança de ferir o inimigo que trouxe aquela devastação, que foi a queda do homem. Deus prometeu. Eva, por sua vez, ela certamente tinha observado durante o tempo no jardim do Éden, como que a reprodução dos animais se processava, como as coisas aconteciam. Mas aquilo nunca tinha acontecido com ela. Uma manhã ela despertou sentindo náuseas. Ou talvez tivesse tido um jantar gostoso, como ontem na casa de Carlos e Lucas, na casa da Zoida. Adão, sempre pronto a ajudá-la, diz: você comeu demais, mulher. Passa um pouquinho de tempo, ela começa a ficar gordinha. E Adão, para ajudar, diria: você continua comendo demais. Mas não era bem por essa razão. 9 meses depois, ela começa a ter dores muito fortes. Agora, nem ela nem Adão tem uma explicação. Mas, de alguma forma, as coisas se resolveram. E em pouco tempo, ela se viu com uma linda criaturinha nos seus braços, um bebê menino. Interessante pensar que Eva ficou muito provavelmente, completamente convencida de que Caim, o bebê que nasceu, ele era o libertador, a semente da mulher que o Senhor tinha prometido que livraria todo o ser humano do mal que o pecado veio salvar. Vejam só, o que é dito a Eva e a Adão quando eles estão deixando o paraíso. O Senhor disse para eles: eu porei inimizade entre você, disse a serpente, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, ou a sua semente, S maiúscula, semente de Eva. A semente ou descendente de Eva, lhe ferirá a cabeça, você apenas lhe ferirá o calcanhar. Vejam quando Eva lê, aí no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 4, ela diz: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Essa tradução está bem ocidentalizada,
Porque se nós formos ver a tradução literal do hebraico, como foi escrito, ela nos mostra uma frase triunfal de Eva, dizendo mais ou menos assim, presta atenção: eu dei à luz um bebê homem, o Senhor. Ou ainda como Matthew Henry prefere, eu recebi um homem, o Senhor. Eu recebi o Deus homem. Vocês entenderam o que se passa com ela? Ela ouviu aquela repreensão do Senhor a Satanás, que havia apoderado da serpente, e ela imagina: o primeiro a nascer, meu filho, ele é o cumprimento da promessa do Senhor. Toda evidência, ela indica nessa direção. Ele seria Caim, o libertador, a esperança de todos os seres humanos, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, traria salvação, o salvador do mundo. Vejam só que interessante. Algum tempo depois, não sabemos quanto tempo depois, Eva teve um outro filho, a quem ela chamou de Abel. O significado da palavra Abel do nome Abel vazio, sem qualidade para satisfazer um desejo, ou coisa que não traz bem nenhum. Esse é Abel, esse é o nome que Eva deu a Abel. Caim, que é o nome que ela deu para o primeiro, coisa valiosa que traz muito prazer. Imagina você ter duas crianças em casa. A moça diz: você não serve para nada, você é meu bem precioso. Isso indica uma preferência, isso indica uma razão muito forte, não é verdade? Então, os nossos comentaristas são assim unânimes em endossar esse ponto de que Eva imaginou que Caim seria esta pessoa que na realidade veio a ser o nosso Senhor Jesus, não é? Então, quando nasceu Abel, não é difícil imaginarmos que uma pessoa tão privilegiada, tão cuidada, isso nós vemos nas mais tanta frequência no meio das famílias, não é? Uma criança que está crescendo sozinha é dona de tudo. Ela é dona do papai, é dona da mamãe, é dona do brinquedo, da televisão, é dona do cachorro, é dona de todas as coisas. Aí um belo dia aparece um outro neném. Algumas crianças dessas tão comportadinhas e boazinhas, elas tentam furar os olhinhos do neném que nasceu. Nós temos um caso real aqui entre nós nessa noite. Não vou dizer que a Débora que tentou furar o olho da irmã dela, porque ela vai ficar triste comigo. A criança é dada a isso, não é? Quanto mais privilégios Caim tenha recebido, provavelmente mais se sentiu dono do trono, e a sua simpatia por Abel era um negócio meio questionável. Ele tinha que ensinar para Abel quem é que mandava naquela casa. E os detalhes não existem, mas conhecendo o coração humano, não é difícil que nós façamos uma projeção sobre ele. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre o altar. O texto faz referência a uma cena onde provavelmente ele menciona Abel e Caim, mas provavelmente nós estamos falando de uma cena onde a família foi adorar a Deus. Abel, Caim, seus pais, Adão e Eva, foram adorar a Deus. Não existia igreja, não existia um ponto físico de grande atração. Provavelmente o altar devia ser uma pilha de pedras, um lugar onde o Senhor se manifestava para a sua família. De qualquer forma, então, era um lugar reverenciado, onde a família ia se encontrar com Deus e ali o adorava. Veja só, agora eles aprendem a se dirigir a um lugar de oração, provavelmente com as mesmas dificuldades que as nossas famílias têm, não é? Alguns demoram mais no chuveiro, não saem, e quando saem, os pequeninos ficam limpinhos, daqui a pouco estão tudo sujo outra vez, essas coisas todas. Mas de qualquer forma, desde o princípio se instituiu esse culto ao Senhor, essa veneração ao nome do Senhor. Possivelmente, Caim achava que ele ia oferecer o seu sacrifício, Abel também. Como ele era tão enaltecido em casa, ele tinha grandes expectativas sobre esse dia. Ele tinha grandes expectativas de ser a estrela da festa, num certo sentido, não é? Bem,
Ele chega ao lugar de adoração. A Bíblia diz, entretanto, que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Nós não sabemos de Deus expressar o seu agrado, mas existem algumas indicações na palavra de Deus que nos fazem pensar que Deus manifestou o seu agrado fazendo cair fogo do céu que consumiu a oferta. Por que isso é uma indicação? Isso acontece várias vezes no Velho Testamento. Deus expressava o seu agrado assim. Talvez a ocasião mais marcante foi quando Deus consome o sacrifício de Elias diante dos falsos profetas, e o fogo do céu veio como que endossando a sua aprovação a Elias. Se foi realmente isso que aconteceu, a cena deve ter sido assim extraordinária, não é? Adão teria dito aos meninos, seus filhos, jovenzinhos: olha, Abel, você é o mais jovem, você oferece primeiro. Você vai, lembre-se que você está num lugar dedicado ao Senhor, é aí que nós vamos nos encontrar com Deus. Você vai se achegar ao altar, vai depositar a sua oferta, vai fazer uma oração agradecendo a Deus, confessar os seus pecados, depois se afaste. E vamos ver o que vai acontecer. E Abel obedeceu a todos os detalhes. Coloca o cordeiro, o animal imolado sobre o altar, se afasta e fica olhando. De repente, fogo do céu consome o animal sobre o altar em pouco tempo, só restavam as cinzas. E naquele momento todos têm a convicção de que Deus, em sua misericórdia, ouviu a oração de Abel e aceitou o sacrifício que Abel fez, perdoando os seus pecados. Agora chega a vez de Caim. Caim havia se tornado um agricultor, provavelmente um homem muito próspero, porque ele podia escolher tanta terra e plantar onde ele bem desejasse, não é? E agora chega a sua vez, e ele leva frutas, vegetais, arruma tudo no altar, um arranjo maravilhoso. Imagina uma decoração de Thanksgiving, bem bonito, não é? Com todos os frutos da terra ali, e ele tinha essa certeza de que o espetáculo para ele seria muito melhor, seria muito mais grandioso, não é? E ele arruma tudo, dá uns passos para trás, prende a respiração e fica olhando. E ele olha, e espera, e nada acontece. Vocês têm uma ideia, mais ou menos, do sentimento que foi no coração desse moço? Nada aconteceu. Silêncio total. Bom, depois de algum tempo, o pai Adão diz: olha, já faz algum tempo que nós viemos para adorar a Deus, acho que é hora de voltarmos para casa. Não há mais nada que nós temos a fazer aqui. Acabou o culto. Todos voltaram. Caim profundamente humilhado, imaginando o que Deus está fazendo. O que ele acha que está fazendo? Eu sou tão melhor que o meu irmão? Esse garoto é um tonto, perfeito idiota, isso que ele é. E Deus dá atenção para ele, ele não se conformou. Bem, antes de irmos para o terceiro ponto, nós temos que pensar em alguma coisa importante. Por que é que Deus não escolheu a oferta de Caim? Algumas vezes a resposta para algo que nós lemos no Velho Testamento se encontra no Novo Testamento. Às vezes não, são mistérios que nós vamos levar para a eternidade para tirar limpo quando estivermos lá no céu. Mas nesse caso em particular existe uma boa explicação. Lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 4, a palavra nos diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. A diferença entre os dois é que Caim, de acordo com o Novo Testamento, não andava pela fé. Ele acreditava em Deus, afinal de contas ele veio ao altar para adorar e apresentou a sua oferta, mas o fato é que Caim não tinha fé. Sabe por quê? Porque fé significa confiar e agir com base naquilo que Deus revelou. Vamos repetir isso? O que é fé? Fé significa confiar e agir com base naquilo que Deus revelou. Um dos meus exercícios, assim, eu creio que mais importantes dos pastores da igreja logo no início da semana, nós entrarmos em contato com os irmãos que nós não temos
isso na igreja. Pode ficar esperando. Isso é puro amor, para edificar a tua saúde, a tua fé, e eventualmente sabemos de alguma necessidade que nós, como pastores, podemos suprir. E é muito interessante o número de pessoas que respondem: está tudo bem, está tudo bem, mas irmão, você tem vindo à igreja faz 4 domingos, então para o senhor está tudo bem, mas está tudo bem, entre eu e Deus não tem problema algum. O pastor Tiago Swindoll disse: se você diz que crê em Deus, mas você não aprende e não pratica a palavra de Deus, você inventou um Deus na sua cabeça a quem você serve. Não é o Deus da palavra de Deus, não é o Deus da Bíblia. Aliás, nós temos Swindoll, mesmo o pastor Colin Smith, que diz isso. Muito interessante. Vejam só, Caim era um homem que tinha as suas opiniões. O Senhor havia explicado, havia dado para a conhecer a Adão, assim que ele pecou, Adão e Eva, uma coisa muito fascinante. Esse fato ele é desdobrado ao longo do Velho Testamento, até quando, com Moisés, todas as coisas são claramente esmiuçadas para que fossem seguidas ao longo dos séculos, até a vinda do Messias. Quando Adão e Eva pecaram, a palavra nos diz que Deus fez roupas de pele para cobrir a sua nudez. Ou ninguém faz roupa de pele sem matar um animal. Verdade? Ou seja, Deus derramou sangue, a primeira morte no planeta foi uma morte executada pelo Senhor para benefício do homem. E esse princípio do sacrifício, ele permanece fortemente no coração de Adão. Ou seja, o que Deus está propondo é fé no fato de que pecados são perdoados quando alguém substitui você na morte que você merecia morrer. Entendeu? Isso aponta direto para o Senhor Jesus. Abel confiou, acreditou e ofereceu, imolou e ofereceu um cordeiro que morreu no seu lugar. Caim não acreditou, ele trouxe aquilo que ele trabalhou para produzir. Servir a Deus da minha maneira. Deus nos ensina, amados, como servir a Ele. E a função dos seus pastores e mestres é repetir aquilo que a palavra do Senhor diz. Você pode conferir na palavra aquilo que os pastores dizem. Às vezes existem pontos um pouco mais difíceis, mas no que diz respeito ao caminhar da igreja, os pontos não são tão ocultos e nem tão difíceis. O Senhor nos fala, por exemplo, sobre adorarmos o Senhor. O Senhor nos conta da importância. Vejam só, no céu nós não vamos evangelizar, no céu nós não vamos confessar pecado, no céu nós não vamos... Muitas das atividades da igreja aqui não vão sobreviver à nossa passagem para o reino celestial, mas nós vamos louvar e adorar a Deus. E a nossa igreja tem se adaptado ao pensamento, talvez porque domingo é um dia tão difícil, principalmente na cidade de Miami, é tão difícil se desapegar de certas funções, que nós trazemos assim como que o resto para Deus no domingo. Verdade, não, irmãos? Nós trazemos aquilo que sobrou. E às vezes, uma ou outra pessoa se diz: pastor, o tempo é apertado, então eu faço assim, eu não venho para o louvor, mas pela mensagem eu venho. Isso é um erro grave, irmãos. Isso é fazer como Caim. Eu estou fazendo as coisas da minha maneira, da minha moda. Isto não é aceitável. O Senhor nos diz, eu insisti nisso, tenho insistido, insistirei, que o Senhor estabeleceu uma aliança perpétua com o seu povo. O dia do Senhor. E nós não podemos simplesmente ir substituindo e dizendo: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma função aqui. Isso é um erro grave contra o Senhor. E a minha função é anunciar para a igreja, para que nós olhemos para os nossos caminhos e voltemos a Ele em arrependimento. Senhor, eu estou trocando as bolas, eu estou fazendo algo que eu não devo fazer. Abel trouxe o sacrifício, como Deus ensinou. Caim trouxe o sacrifício como ele achou que seria melhor. Então, a oferta de Abel foi aceita. E a de Caim não foi aceita.
Nós não servimos a Deus de qualquer maneira. Nós olhamos a palavra do Senhor e nós consultamos as nossas vidas, pedimos que o Senhor sonde os nossos corações e cultuamos ao nosso Deus como Ele diz na sua palavra. Será que haverá pessoas nessa noite que têm um coração sensível à voz do Senhor e que dizem: sim, Senhor, eu tenho que ajeitar os meus ponteiros. Hoje nós todo o país acertou os ponteiros do relógio 1 hora para frente, não é? Nós dormimos 1 hora menos, todo mundo. Tem gente ainda se ressentindo disso, não é? Mas é uma ordem geral. Você não vai poder viver contra o sistema durante muito tempo. A coisa fica atrapalhada. Isso para dizer o mínimo. Isso só no aspecto social. Deus é o grande Senhor. Ele merece o nosso melhor. Muito bem. Terceira fase que eu quero destacar, tenho destacado a maternidade de Caim, como ele foi visto por sua mãe como o Messias libertador, sobre a forma como ele trouxe um sacrifício conforme ele bem lhe parecia para o Senhor. A terceira fase eu chamaria de sozinho com Deus. Nós não sabemos se isso que eu vou dizer agora ocorreu depois de algum tempo que Caim voltou do altar, tendo sido rejeitado sua oferta, ou se Deus... nós não sabemos quando foi exatamente, mas nós sabemos que Deus falou com Caim audivelmente, como ele frequentemente fazia no princípio do Velho Testamento, no princípio da história humana. Nós vemos no capítulo 6, desse capítulo 4, que Caim, ainda abraçado pela ira, muito irado, que Deus o procura e fala com ele. E o versículo diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Às vezes nós ouvimos isso, né, de amigos que realmente se importam conosco. Está passando com você alguma coisa errada? Você está meio triste? Está nervoso, rapaz? O que é? Porque essa cara comprida, pessoa que quer o bem da gente, ela nos confronta quando nosso ânimo não está tão bom. O Caim tinha resposta, ele nunca deu para Deus resposta, mas é fácil nós olharmos o coração de Caim através das letras, através das linhas, e perceber que se ele fosse responder, ele responderia algo mais ou menos assim: eu estou com ódio desse meu irmão, desse estúpido desse meu irmão. Aquele idiota trouxe uma oferta para o Senhor e o Senhor faz uma festa de fogos de artifício. Eu trago a minha oferta e nada acontece. Esse é o aborrecimento dele. Ele está com raiva do seu irmão, de Deus, a quem ele não pode matar, e com raiva do seu irmão, a quem ele pode matar. Vejam só. Certamente era isso que ele estava pensando, ele não falou nada. E vejam como o Senhor responde para ele: se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, Deus disse: se você fizer o que é correto, você também será aceito. Caim, o que aconteceu não tem nada a ver com favoritismo. Eu não trato pessoas de uma forma diferente umas das outras. Eu sou o mesmo. Eu amo a todos, trato todos iguais. Mas se você fizer o que é certo, você saiba que é garantido que você também será aceito. Há uma única maneira de uma pessoa entrar na minha presença, Caim, e esta é através do sacrifício de sangue de uma vítima no seu lugar. Seus pais sabem disso, você sabe disso. Você não pode entrar na minha presença de qualquer maneira, Caim. Acredite na minha promessa e atue sobre ela. Fé é isto, é acreditar na promessa do Senhor, crer no que Deus diz e mover-se com a graça de Deus para atuar daquela maneira. Isso faz a diferença entre fé verdadeira, fé que salva, e uma mera religião. Para sua referência, leia o livro de Tiago, capítulo 2, uma riqueza, onde nós vemos uma exortação a que as pessoas
não se enganem que têm fé e que vivem de qualquer maneira, particularmente em Tiago, que é uma carta escrita aos crentes, eles exortam os crentes a serem misericordiosos para aqueles em necessidade. Mas isso é válido para qualquer outra forma de negar com a sua prática aquilo que Deus ensina. A religião vira uma questão de sofismas, de desculpas, de ideias e de uma perpétua prorrogação do bem que nós deveríamos fazer para revelar a nossa fé. Eu creio em Deus, mas eu não faço tal e tal e tal coisa. É muito problemático. Não existem autoridades que possam forçá-lo, como no mundo, a fazer tal coisa. Até onde entendo, a diretora financeira lá em casa é Débora, mas me parece que o dia 15 de abril é o dia do leão, não é? O Lion, aqui nos Estados Unidos. É isso mesmo, Fernando? Então, existem forças exteriores que te coagem, num certo sentido, que te forçam, são leis que determinam você tem que fazer assim. De outra forma, existem penalidades, não é verdade? Pessoas estão habituadas a serem tratadas dessa maneira e quando percebem que no reino de Deus o que nós temos é um Deus cheio de graça e misericórdia, oferecem a Deus o seu desprezo, oferecem a Deus porque eles não pensam que haverá alguma consequência. O Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo 8 que esta é a razão porque o homem sempre faz o mal e sequer cogita sobre aquilo que lhe poderá acontecer. Ele pensa, não haverá nada que possa acontecer comigo. Eu estou seguro. Deus não está vendo, em outras palavras. Mas as coisas não são assim, irmãos. Não são assim. Deus sabe como compensar o fiel. Ele sabe como trazer sobre o injusto, sobre aquele que despreza o seu nome, as penas que nenhum de nós seres humanos queremos receber. Então assim foi com relação a Caim, um homem que participava do culto, ia ao louvor, mas fazia tudo segundo a sua própria determinação, sem dar honra àquilo que o Senhor ensinava. Bem, ele jamais dobrou o braço, jamais se dobrou trazer um animal. Isso significa talvez eu ter que comprar um animal de Abel? Eu jamais. Ele tinha um conceito que o irmão era inferior, o irmão era menor, o irmão ele era muito mais importante, e isto se parece muito com a expressão de um dos profetas, eu creio que Sofonias, quando ele diz sobre o povo que iria ser castigado pelo Senhor, diz assim, a soberba do teu coração te enganou. Cuidado, irmãos, tenhamos cuidado com essa soberba, com olhar pessoas, porque eles possuem menos, talvez financeiramente, em termos culturais, a cor da pele é diferente, isso é um desprezo. E o nosso tratamento, muitas vezes, é um tratamento de assassinato. Porque Jesus nos diz que aquele que olhar com intenção ou impura para a mulher já adulterou. É aquele que odiar no seu coração, aquele que desprezar, uma palavra de desprezo, como se fosse, você é um idiota, você não sabe o que está falando. Tratar com essa acepção de pessoas, isso não é aceitável diante do Senhor. Deus lê isto como assassinato. Nós não devemos compactuar, devemos pedir graça do Senhor para nos livrar deste modo mundano de viver. Foi assim que o Senhor explicou para Caim. Olha, Caim, eu não quero trazer mal sobre o homem, mas você precisa saber que o pecado estará à sua porta, ameaçando você, querendo conquistá-lo. Mas você deve dominar. Se você não fizer o que é correto, Caim, este pecado estará à sua porta, ameaçando, querendo conquistá-lo. Você sabia que essa é a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia? Nunca havia aparecido antes. É possível que Caim tenha replicado para o Senhor: pecado? Que pecado que o Senhor está falando? Quem diz essa palavra? Eu não sei. E o Senhor explica para ele com essa explicação. Pecado, isso é uma força que ele vai estar pronto para atacar. Ele vai estar na posição melhor para te dominar, para te ferir, para te matar.
e você precisa dominá-lo. De outra maneira, ele pode destruir você. O autor dessa série conta que uma vez ele foi para um rancho, um lugar nas montanhas, uma casa muito bonita que alguém emprestou, e quando ele chegou lá, tinha, onde ele atendia, uma placa dos rangers, da polícia, dos guardas da montanha, que tinha sido posto na casa, dizendo assim: perigo, cougars têm sido vistos nessa região. Cougar é aquele leão da montanha, né? É um bicho perigosíssimo. Nós vimos um cougar na tela há pouco tempo atrás, naquela ilustração do leão e o ursinho, vocês lembram? É um animal feroz, é um bicho matador. E ele falou: puxa, que bom empréstimo esse amigo deu para nós, emprestando uma casa cheia de leões da montanha em volta, né? O que nós vamos fazer? Vamos ficar trancados em casa a semana inteira, e com muito cuidado para não nos darmos de cara com uma fera como essa. Então, é a ideia que ele usa aqui. O perigo está à porta. Se nós não obedecemos ao Senhor, você pode saber, o perigo está à porta. Deus teria respondido: se você fizer o que é certo, se permitir que a sua ira, se você permitir que a sua ira siga queimando, se você não fizer o que é certo, então este pecado vai se aproximando como um animal selvagem, e você pensará que está tudo bem até você receber o golpe fatal. Caim, se você não fizer o que é correto, você está se preparando para um desastre. Para um desastre. Onde será e como será que o Senhor pode estar falando aos nossos corações, daqueles que ainda não dormiram? Onde será? De que maneira será? Porque essa palavra do Senhor, Ele traz a sua palavra em tempo para que nós não sejamos feridos, não sejamos mortos. É uma palavra cheia de amor, uma palavra que desvia o teu pé. É bom que você dê ouvidos à minha palavra. Como será? Será que é só na área da ira? Será que existem algumas outras áreas? Porque o maior perigo é nós estarmos sabendo que existe alguma coisa logo abaixo da superfície, e nós estamos passando com o nosso barco por ali, ignorando, sem fazer nada para nos convertermos desse mau caminho, para pedirmos que o Senhor tire de nós aquilo que pode ser destrutivo para nós. A quarta fase e última é nos campos. A ira ainda está queimando no coração de Caim, os sentimentos continuam piorando em relação aos seus irmãos, ele já não olha nos olhos dele. Abel entra por uma porta, ele sai pela outra. Quando ele quer e quando pode, ele fala mal de Abel, põe a culpa nele por qualquer problema que surge na família. Então ele começa a pensar o que poderia fazer se aquele irmão um dia estivesse nas suas mãos. Os pensamentos vão se tornando uma obsessão dentro dele, como se ele estivesse sendo dirigido por um poder sinistro. Então um dia ele convida o irmão ao campo e lá ele consome o que o pecado diz que ele deveria fazer. Ali ele o mata. E assim o primeiro bebê a nascer no mundo se tornou o primeiro assassino do mundo. Irônico, não é? Triste. Deus falou novamente com Caim: Caim, onde está seu irmão? Sei lá, responde Caim. Eu não sou responsável por ele. Caim imediatamente montou uma cena, não é? Para parecer que ele estava em negação no fato, denial. Deus não se deixa enganar por coisas desse tipo, viu, gente? Nervosinho, ataque de ira, fechar a cara. Deus não deixa se enganar por coisas desse tipo assim. E Deus traz a ele essa palavra. Ele diz: olha, o sangue do teu irmão clama, eu sei que você o matou, e agora você está debaixo de maldição. Maldição. Essa terra em que você matou seu irmão não vai mais produzir colheitas para você. Você vai ter que se mudar, vai ter que encontrar um trabalho para fazer. Você vai ser um fugitivo para sempre na face da terra. Saiba que há consequências para o pecado que você cometeu. Fim da cadeia de Caim. Ele perdeu todas as medalhas desse ponto. Todas. A mim, irmãos, me parece que a maldição de Deus, na verdade, foi uma expressão da sua paciência e da sua graça. Sabe por quê? Mais adiante, o Senhor viria trazer a legislação que ia vigorar por toda a história do povo, seu povo, o povo de Israel, todo mundo. Mas diz assim, quando chega em Gênesis capítulo 9,
aquele que derramar o sangue terá o seu sangue derramado também. Ou seja, Deus institui a pena de morte. Matou, vai morrer. Para Caim, Deus deu graça, Deus deu um excesso de tolerância que nós não vemos comumente na atitude do Senhor. Ele diz, olha, vai haver consequência. Vai perder teu lugar no campo, não planta mais, vai mudar para outro lugar, etc. Mas Deus poderia ter matado a Caim no ato ali, sim ou não? Poderia. Deveria. Mas é critério de Deus. E ele não o fez. Apesar da sua vasta tolerância para com o crime de Caim. Amplo. Caim, você vai mudar para outro lugar, você vai tentar arranjar a vida lá outra vez. E vejam só, se eu fosse amigo de Caim, eu ia chegar para ele, Caim, isso é incrível. Mesmo depois desse ato terrível que você fez, Deus está falando com você de um modo tão misericordioso. Assuma as consequências do mal que você fez. Assuma, Caim. Vamos lá. Vamos começar de novo. Ele ainda não eliminou você, pelo contrário. Ele está lhe dando uma outra oportunidade de gozar sua misericórdia, ser reconciliado com ele. Aceite a punição, Caim. Confesse o seu pecado. Volte para Deus em arrependimento. E o momento mais trágico da sua vida poderia se tornar um momento de reviravolta. Você ia começar as coisas de novo. Mas ao invés de tomar responsabilidade pelo mal que ele praticou, e de se voltar para Deus e pedir misericórdia, Caim começou a choramingar de autopiedade, de autocomiseração. Meu cansino não vai além do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei coitadinho de mim. Onde eu for me vão perseguir. Completamente não arrependido do mal que ele fez. Sem medir a dor que ele causou para os seus próprios familiares. Ele está sentado no trono, ele é aquele que comanda todas as coisas, ele que dá as ordens, ele que não ouve o conselho de Deus para que não caia, ele que despreza a graça de Deus, a misericórdia de Deus, oferecida a ele, quando algo muito pior poderia vir sobre ele. Alguma semelhança, irmãos? Se há alguma semelhança, queridos, é hora de nós sabermos que nosso Deus, em Hebreus, é tido como, ele é dado a nós com essa esperança, com essa expressão, ele nos ama, mas ele é um fogo consumidor. Nós não podemos trivializar aquilo que nós fazemos quando nós nos propomos a buscar a Deus. Deus nos chama, sim, para ouvirmos a sua palavra e para colocarmos a sua palavra em prática. Ele, Caim, se afastou do Senhor em cada estágio do lidar de Deus com ele. E a última coisa que nós ouvimos de Caim é esta: ele se afastou da presença do Senhor. Foi para uma terra distante, ou norte, onde aparentemente houve música, etc. Você não vê uma menção ao nome do Senhor. Não espere encontrar Caim no céu, você não vai encontrá-lo. Eu vejo dessa maneira. Ele se perdeu, ele deu um mergulho fatal para a sua própria morte. Como podemos evitar o que aconteceu a Caim? Nunca subestime o poder do pecado. Nós falamos sobre isso já. Pecado é aquilo que sempre vai levá-lo mais longe do que você queria ir. Ele vai te segurar lá mais tempo do que você queria ficar. E vai te cobrar mais caro do que você pensou que teria que pagar. Não trivialize com o pecado. Não considere uma questão de opinião. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz sim, é sim. Não venha com coisas tipo assim: eu sei que eu tenho problema, ele está sob controle, está tudo bem comigo. Instintos da carne nunca estão sob controle. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus, porque só Ele é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Mesma graça que a palavra do Senhor nos diz no domingo passado, estou repetindo para os irmãos, a graça que se manifestou para salvar os homens é a graça que nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. É a graça do Senhor. Ele não teria nenhuma obrigação de fazer, mas ele faz por graça, por amor. Ele quer ensinar os seus filhos os caminhos que eles devem andar, para que os filhos, por suas vezes, digam assim: sim, Senhor, eu o farei. E, eventualmente, no melhor
na melhor intenção de obedecer ao Senhor, nós descobrimos, Senhor, uma força em mim, e nós clamamos ao Senhor, e a maravilhosa graça de Jesus nos capacita a obedecer. Esse é o Evangelho de Jesus, amados. No Evangelho em que nós podemos nos gloriar pelas posições tomadas, na esperança de que, por causa da grande dignidade que nós temos, ou da sólida educação que nós tivemos, nós vamos manter isto até o fim. Isto não existe. Nós precisamos de Jesus. Brincar com esse fato, ou negar esse fato, seria gravíssimo. Seria um confronto a Jesus, que nos diz em João 15:5, assim como os ramos não podem dar fruto de si mesmos, assim também vocês não podem dar frutos sem mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, esse é o contexto. Sem mim, nada podeis fazer. Não troque conversinhas de autoajuda, em nome de Jesus. Saia fora desse lixo de conversação, seja através das redes sociais, através de conversas pessoais, como se fora possível o homem fazer algo por si próprio. A nossa força nada faz. Estamos, sim, perdidos, mas o Senhor socorro traz e nós somos protegidos. Esse é o Evangelho de Jesus, que tem varrido a terra durante 2000 anos de história, e ele não é diferente hoje, irmãos. Não, a sua salvação não se baseia na força de uma decisão que você tomou, ou na força do teu caráter de mantê-lo. Ela depende de Jesus, seu amigo, que o segura firme até o fim. Não faça de conta que você ama a Deus se você odeia o seu irmão. Segundo ponto. Se você odeia o seu irmão, o Senhor Jesus diz: quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Pode ser mais claro que isso, não? Para ilustrar esse ponto, 1 João 4:20, ele escolhe que exemplo? Caim. E aquele que diz: eu amo, e lá no fundo tem ódio no seu coração, só questão de ponto, de tempo, aquilo vem a furo, gente. É como um furúnculo, isso não fica retido. E o Senhor nos ensina: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele é aquele que dá força para amar aquele a quem você não ama. O amor é dado pelo Espírito do Senhor. E no final das contas, a única solução para pessoas iradas é viver permanentemente cheias com o Espírito de Jesus, cheias do Espírito, gozando do fruto que o Senhor dá. Talvez algumas pessoas gostariam tanto de mudar a história de Caim, não é? Puxa, se eu pudesse mudar a história de Caim, a história do Titanic. Imagina só, quando Deus disse para Caim: Caim, se você fizer o bem, você será aceito. Se Caim dissesse assim: oh Deus, eu estou lutando com essa ira contra meu irmão, eu não aguento meu irmão, Senhor, me ajude, por favor. Você tem um vislumbre do que é que Deus faria com ele? Ele iria restaurá-lo. Eu preciso do seu poder para amá-lo. Deus daria poder para amar o seu irmão. Imagina que ele dissesse: eu tenho esse ódio dentro de mim, eu necessito do seu amor. Deus daria amor. Ou ele sempre dissesse: esse meu orgulho está me ferindo, está me levando a me tornar cada vez pior. Eu preciso da sua paz. Suponha que ele viesse e oferecesse o sacrifício como Deus tinha ensinado que ele oferecesse. Havia aceitação todo o tempo. Esse é o coração do nosso Deus. Porque alguns não aceitam, porque alguns se mantêm à distância, porque alguns vão rolando na vida como que estão andando atrás de uma miragem que nunca será atingida. O Senhor nos diz: lá no fundo existe a condenação, e a razão da condenação é essa. João 3,19. Porque alguns viram o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que o Senhor possa nos abençoar, amados. Caim não fez assim. Ele não fez nada disso que nós propusemos aqui, que talvez ele pudesse fazer. Mas você pode fazer. Você está vivo. Enquanto a vida há esperança. Pare de olhar na horizontal. Se eu fizer assim, o que vão dizer de mim? Porque eu vou me reduzir a nada, capaz dos outros. Vão dizer que eu estou sendo o cachorrinho do pastor, eu da ovelhinha, e na igrejinha, e etc. Joga tudo isso fora. É a tua vida que está no risco. Joga fora em nome de Jesus. Clame pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus. A única maneira de vencer a ira, andarmos cheios do Espírito de Deus, que nos dá da sua graça.